Olá, eu sou o professor Danilo de Oliveira e nós vamos com mais uma videoaula. Na videoaula de hoje o tema é a expansão marítima espanhola, tá bom? Lembrando que durante o século XV e XVI eu tive dois grandes principais países que se aventuraram pelo mar e foram conquistando novas terras, novos territórios, né? No caso foi Portugal que foi o grande líder, né? E logo na sequência eu tenho a Espanha, tá bom? Que eu posso afirmar que ocupou ali uma segunda posição no processo de expansão marítima, tá? Só para contextualizar historicamente, né? A expansão marítima acontece entre os séculos XV e XVI. O que estava acontecendo, professor, na Europa? O feudalismo estava entrando em declínio, estava deixando de existir, né? Ou a figura do senhor feudal perdendo a influência. Século XIV, um século bastante complicado, um século de crise, de fome, um século de doenças, a famosa peste negra que vai exterminar quase que um terço de toda a Europa. Alguns historiadores falam até da metade da população europeia. Então, quando eles chegam no século XV, no século XVI, os reis precisavam o quê? Precisavam se recuperar da crise que estavam enfrentando desde o século XIV. E aí, a expansão marítima, o comércio marítimo, ele poderia ajudar nesse processo de recuperação da economia, tá? Essa linha do tempo aqui mostra o contexto em que acontece a expansão marítima, a transição da Idade Média para a Idade Moderna, ok? Tá? Então, a Espanha também vai ter um papel de destaque nesse processo de expansão marítima junto com Portugal, ok? Só que assim, a Espanha vai sair um pouco atrasada em relação a Portugal. Por quê? Porque a Espanha teve que lutar mais tempo para expulsar os muçulmanos que estavam dominando a Península Ibérica na chamada Guerra de Reconquista. Como os portugueses conseguiram eliminar primeiro os árabes, tá? Eles ficaram mais livres, formaram uma monarquia, né? Centralizada mais precocemente, e essas condições, né, de aliança, inclusive com a burguesia, permitiram que os portugueses navegassem primeiramente, ok? Os espanhóis não, demoraram um pouco mais, porque a Guerra de Reconquista se estendeu um pouco além, tá? E aí eles tiveram clima de paz, digamos assim, para começar a se aventurar pelo mar posteriormente, tá bom? Então, após a Guerra de Reconquista da Espanha ter terminado, né, após lá a conquista de Granada acontecer, vai acontecer o que? A famosa união dos reinos de Castela e Aragão, né, com os reis católicos, com Fernando de Aragão e com a Isabel de Castela, e aí o clima na Espanha vai ficar mais pacífico, né? Vai ficar mais propício para que o Estado comece a fazer investimentos em expansão marítima, porque até então o foco era outro. Era o que, professor? Era expulsar os árabes, era expulsar os muçulmanos, tá bom? Então, por isso que os espanhóis começam com um pouco de atraso, tá? Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês quais que foram as grandes conquistas dos espanhóis nesse processo de expansão marítima. Lembrando sempre que, tá, os países que saíam pelo mar, eles queriam ou estabelecer comércio com o Oriente para ganhar dinheiro, ou encontrar, né, ouro e prata em outras áreas. Tudo bem? O primeiro grande, né, navegador, o primeiro grande nome que surge no processo de expansão marítima da Espanha foi, né, Cristóvão Colombo. O Cristóvão Colombo não era espanhol, como muita gente pensa, ele era lá italiano, se é que eu posso falar italiano, porque Itália não existia ainda, né, isso é anacrônico, mas ele era da região da Itália, ele era genovês, né, e ele foi caçando patrocínio por vários reinos da Europa, passou inclusive por Portugal, para
que algum rei patrocinasse a sua viagem. Qual que era a ideia do Cristóvão Colombo? Ele queria chegar às Índias. Portugal estava chegando às Índias, contornando o território africano. O Colombo, ele tinha uma ideia diferente. O Colombo, ele defendia aquela ideia do Galileu Galilei e do Copérnico, de que a Terra ela era redonda, né? E sendo a Terra redonda, o que poderia ser feito? Ele poderia sair da Europa em direção ao Oceano Atlântico, né? Ele conseguiria dar a volta no mundo e chegaria nas Índias. Era uma rota alternativa. O rei, né, depois de certa relutância, acaba decidindo em apoiar o Colombo e dá para ele, né, 3 embarcações, né, as famosas Santa Maria, Pinta e Nina. E em 1492 o Colombo parte, né, do porto de Palos e acaba chegando meses depois na região da América Central, na região de San Salvador, ok? O Colombo, quando chegou na América, não tinha noção de que havia realmente chegado na América, em novas terras. Ele acreditava que havia chegado nas Índias, né? E por isso que os nossos habitantes são chamados de índios. Quem percebeu, quem que vai assim oficializar, né? Quem que vai mostrar para ele, ó, olha aqui, isso aqui não é a Índia, isso aqui é uma nova terra. Depois vai ser o famoso navegador Américo Vespúcio. Por isso que o nosso continente se chama continente americano, em homenagem ao Américo Vespúcio, tá bom? Então o Colombo, ele vai conquistar, né? Ele vai chegar na América. Então é o Colombo que tem o título de descobridor da América. Aqui nessa imagem eu tenho um famoso quadro que mostra o fim da Guerra de Reconquista, com os espanhóis, né, tomando a cidade de Granada, os reis pegando as chaves do Moro, né, do Abdil. E aqui eu tenho a rota do Cristóvão Colombo. Ele sai do porto de Palos, né, faz uma paradinha nas Ilhas Canárias, continua navegando, chega aqui na região da América Central e retorna para a Espanha. Tudo bem? Então, falei de expansão marítima espanhola, não tem jeito, eu tenho que falar sobre o Cristóvão Colombo, né? Que quando chegou na América, não encontrou, evidentemente, os famosos telhados de ouro que falava-se muito que existiam nas Índias. Ok, pessoal? Tá? Só para já ir terminando e para já ir ilustrando também, nós tivemos outros navegadores espanhóis que se destacaram. Tudo bem? Outro navegador não muito conhecido, né, é o Balboa. Não é o Rocky Balboa do filme, não. É o Balboa, navegador espanhol. Ele foi assim o primeiro que atravessou o istmo, o estreito do Panamá, na América Central, e saiu do Atlântico e foi para o Oceano Pacífico. Além do Balboa, eu tenho também o Fernão de Magalhães, que esse sim foi a primeira pessoa que fez o quê? Uma viagem de circunnavegação pelo mundo, né? Ele foi a primeira pessoa que deu uma volta completa pelo globo via mar. Coitado, não chegou a voltar para a Espanha, porque morreu numa guerra ali tribal com uma lança de bambu enfiada no peito, né? Mas ele foi o primeiro que fez uma viagem de circunnavegação sobre o planeta. Lembra? O Colombo queria dar a volta no mundo para chegar nas Índias. O Fernão de Magalhães fez, só que lógico, né? Ele não trombou na América. Ele contornou a América para poder chegar no seu destino. Ok? Tá bom? Outra coisa que eu tenho que lembrar sempre que eu falo em expansão espanhola, expansão portuguesa, né? E que sempre é pedido em concurso, vestibular e prova, é com relação ao Tratado de Tordesilhas, né? O que foi o Tratado de Tordesilhas? Vocês lembram, né? Foi um tratado feito entre Portugal e Espanha com a ajuda da Igreja para dividir o mundo em duas partes. A leste, a parte portuguesa, e a oeste, a parte espanhola. Antes do Tratado de Tordesilhas, eu tive um outro acordo, né, que foi revisto um ano depois, porque Portugal não queria, né, queria estender um pouco mais o seu domínio. Tá? Então, essa área aqui seria da Espanha,
e essa área aqui que pega um pedaço do Brasil pertenceria a Portugal. Lógico que a Espanha focalizou a sua ação, a sua colonização na região da América Central e indo para a América do Sul, e essa parte do norte ficou mais abandonada, dando espaço depois para a colonização da Inglaterra, onde seria Estados Unidos, e da França, onde seria o Canadá. Mas eu sempre tenho que lembrar sobre o Tratado de Tordesilhas, que foi feito nesse período aí. Tudo bem, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, basta mandar um e-mail para mim, prof.danilodeoliveira@gmail.com. Eu vou responder com o maior prazer, ok? Muito obrigado por assistir a videoaula de hoje e até a próxima videoaula. Se Deus quiser, um grande abraço para vocês.